Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Café com Elas. E hoje eu tenho uma convidada aqui, gente, muito curiosa, tem muita curiosidade, muitas perguntas também. A gente está com a Vivian de Oliveira, a escritora das novelas bíblicas da Record. São muitas novelas, tem muita curiosidade, muita gente querendo saber de muita coisa. Mas antes de falar das novelas, Vivian, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco, o seu tempo. Eu sei que você está aí nos Estados Unidos, né? Não está aqui no Brasil. E eu quero saber tudo. Tem muita gente querendo saber muita coisa de como as coisas funcionam. E, primeiramente, seja muito bem-vinda. Conta para gente tudo que se passa naqueles bastidores. Prazer, Adriane, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu tô aqui, mesmo é tão bom, né, que agora com a tecnologia, mesmo aqui tão longe de Pois você, a é, gente pode bater esse papo. É um prazer mesmo. exatamente. Legal. Ô, Vivian, antes da gente falar das novelas, eu quero saber primeiro, a gente quer te conhecer um pouquinho. Então, como começou essa jornada de fé? Você é nascida na igreja, você conheceu Jesus ao longo da vida, como que foi? Bom, eu nasci na igreja, meus pais já eram da igreja quando eu nasci, só que eles se afastaram quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Então eu já conhecia, né, Jesus, a gente sempre tinha momentos de oração em casa, sempre tive esse contato com a palavra de Deus, através Legal. desde criança, né? Ia nas Uhum. escolinhas da igreja. Mas depois, quando meus pais se afastaram, eu continuei assim com uma busca mesmo. Eu lembro que eu queria. Meus pais se afastaram, mas continuaram crendo em Deus, mas não estavam frequentando mais nenhum lugar, né? E hoje a gente vê como isso é ruim, né? Muita gente tem feito É. isso hoje em dia, e isso acaba esfriando mesmo um pouco a fé. E eu continuei buscando a Deus, e quando, com 17 anos, eu vim para os Estados Unidos, aqui pertinho até de onde eu estou morando agora, fiz um intercâmbio Uhum. de estudantes através do Rotary Club, fiquei um ano, e a casa onde eu me hospedei, a minha mãe americana era cristã, e aí foi Ah, lá que eu legal. realmente tive mesmo um encontro com Jesus mesmo, de receber ele na minha vida como meu salvador, foi quando eu tive uma experiência minha mesmo, pela primeira vez, né, que até então eu Que conhecia benção. de ouvir falar, né, depois eu comecei a andar Falar. com ele Aham. mesmo nesse momento. E depois disso, quando eu voltei para o Brasil, aí começou a minha caminhada, ainda era muito jovem, altos e baixos, às vezes, né, minha caminhada com Deus, mas sempre assim, eu já sabia que eu não podia mais viver sem ele. Sozinha. Que legal. E aí você, por exemplo, você casou mais ou menos, seu marido já era cristão? Como é que foi assim Sim, essa o meu conheceu marido, na ele igreja? Hum, olha só que curioso. hum. Morava na época em São Paulo e ele de Campinas. E na época ele também estava, eu não, né? Eu estava na igreja, mas ele estava afastado, os dois jovenzinhos, e a gente não se conhecia. Quando ele voltou para foi um culto, ele conta isso. Ele foi num culto e voltou para Deus, mas ele orou pedindo uma namorada, alguém que pudesse ajudar, que ele sozinho ele não ia conseguir. E Que enquanto legal. isso, eu estava em São Paulo, eu queria ir num acampamento. Geralmente, o acampamento que eu ia era a igreja que eu frequentava em São Paulo, e uma amiga convidou para eu ir no acampamento em Campinas, que eu nem conhecia ninguém. Eu fui com ela, e lá eu conheci o meu marido, que foi. Então, assim, ele sempre fala assim: você é meu presente de Jesus, porque foi realmente um. Estava orando, né? E eu nunca imaginei, nem conhecia ninguém, fui para lá e a gente se conheceu, e a gente se conheceu Uhum. no acampamento de Ai, carnaval. ai, que benção. Eu e meu marido também. Que legal, Os foi acampamentos mesmo. são uma benção. Que maravilha, né? Nunca podia Muito legal. imaginar. Pois é, que legal. E aí, ô Vivian, como que começou a tua carreira profissional? Você já começou já escrevendo sobre Bíblia ou você teve algum outro tipo de trabalho antes ali, secular, sem ser falando de Bíblia? Sim, tive bastante, né? Quando Uhum.
Eu sempre escrevi, desde garota, sempre soube que assim que Deus tinha colocado isso em mim, eu tinha muita facilidade com o texto, desde a época de escola, tinha redação, eu ia bem, era uma coisa natural. E eu achava, na época de faculdade, achei que eu fosse para o caminho de jornalismo. Meu pai é jornalista, e na Legal. faculdade que eu comecei a perceber que eu gostava mais da parte de criação, né? Então já não era jornalismo, que o jornalismo fica mais no factual. E eu migrei para publicidade e sem, assim, por acaso eu consegui um estágio, não estava procurando, nem conhecia muito sobre como seria essa carreira de escrever para dramaturgia. E eu comecei num estágio que acabou indo para a TV e aí eu comecei a me interessar. Comecei a trabalhar em produtora, comecei a desenvolver texto para essa produtora, eles faziam muito vídeos para empresas, mas com ficção. Aí eu falei, nossa, mas isso que eu estou amando fazer isso, eu quero, né, fazer essa escrita mais criativa. Foi quando eu voltei de novo para os Estados Unidos para fazer um curso de especialização de roteiro na UCLA, na UCLA, e voltei. Quando eu voltei para o Brasil, sempre fui apaixonada por cinema, mas comecei falei, mas não tinha, naquela época era muito difícil, não tinha nada, né, era muito pouca produção cinematográfica. E eu comecei em televisão, sendo assistente de outro autor, e por vários momentos eu trabalhei na Record, trabalhei em produtora, escrevendo novela, muitas vezes para a própria Record, de forma terceirizada. Aí eu, assim, fiz colaboração com outros autores, novelas, sim, sem temática cristã necessariamente. Eu mesma escrevi um romance policial que não tem nada a ver, né, mas assim, Que legal. Antes de escrever as novelas da Record. E fiz um programa que chama Turma do Gueto, que é sobre assim, que não tem nada a ver com a temática bíblica, mas assim, sempre com valores da verdade, né? Sempre com valores bacanas, com uma história que pudesse impactar as pessoas. Que benção. Não, então, e aí quando eu cheguei na Record, antes mesmo das novelas bíblicas, eu comecei com um autor, que é o Tiago Santiago. Ele viu em mim o potencial, ele queria investir em mim, inclusive, mas eu não imaginava eu sempre soube que assim, eu queria que Deus, eu sempre tive consciência que Deus tinha me dado um dom e eu queria usar isso para ele, mas eu nunca quis exatamente ir só escrever para cristão, sabe? Eu achava que a mensagem era muito maior, que uma boa história com os valores do alto, assim, ele iria atingir mais, assim, se ficar só no mercado cristão, ia ficar só restrita ao cristão, então ela teria que atingir mais pessoas. E quando veio a proposta da Record, a própria Record, eu já estava na Record, eles me chamaram para fazer a primeira minissérie bíblica. Foi quando eu tive essa oportunidade, que foi maravilhoso, assim, poder trabalhar escrevendo novelas inspiradas na Bíblia. Poxa, que legal. Então, a primeira qual foi? Os 10 Mandamentos? Não, os 10 Mandamentos foi a primeira novela, mas antes disso teve uma caminhada. Foi a primeira história mesmo, foi uma minissérie baseada na história de Esther, foi uma minissérie de 10 episódios. Até a Record está agora preparando, né, uma novela que vai ser também sobre a Esther, mas agora vai ser uma novela mesmo. Mas na época era muito novo, todo mundo ficou com receio, até os atores, os diretores, achando que poderia ser... audiência ou não. Achando também que poderia ser muito religioso, muita pregação, muita gente não queria fazer. E aí, Isso mas foi não, em que ano, mais ou menos? Foi em 2010. 2010. Tá. E logo que estreou foi um sucesso, foi super bem, assim, na época a Record, todos os departamentos, estava todo mundo começando a aprender como é que faria isso, a gente estava ainda, o departamento de caracterização, o departamento de maquiagem, de figurino, eu e a minha equipe, ninguém sabia muito, era um nicho completamente novo, né? Verdade. E o que eu fiz foi criar mesmo, mostrar o romance da Esther com Assuero, mas como pano de fundo para atrair, mas contando a história bíblica de forma envolvente. E não teve esse tom religioso em nenhum momento. Depois disso, quando surgiram as próximas, todo mundo queria fazer, os atores, todo mundo, que eles viram que era uma grande história, né? Não só de uma mensagem bacana, mas um entretenimento, um produto bem feito, de qualidade. Ai, que legal. Então, assim, você começou então com essa minissérie Esther.
Antes da gente falar em detalhadamente, conta todas que você já escreveu para a Record. Tá, eu escrevi então. A primeira foi História de Esther, depois escrevi Rei Davi, José do Egito. Aí eu implantei o Milagres de Jesus, que foi um seriado, escrevi alguns episódios, Milagres de Jesus. Aí veio a ideia, a primeira novela que começou para ser minissérie. Os 10 Mandamentos era para ser uma minissérie, e depois que eles decidiram que fosse uma novela, que era algo muito ousado escrever, imagina, mais de 150 capítulos, que acabou virando 256 capítulos. Uau, 276, na verdade. E aí veio os 10 Mandamentos, e depois Apocalipse. Essas foram as novelas que eu fiz com eles. Nossa, quanto desafio, né, gente? Imagina Apocalipse, porque um livro totalmente de figuras, né? Você conseguir transmitir aquilo para imagens que possam ser realmente entendidas. Imagina o desafio que você enfrentou. E, por exemplo, Os 10 Mandamentos foi uma novela que marcou, né? Foi um marco, assim, né? Eu lembro até que eu assisti, eu acho que assisti, na verdade, a minissérie, não foi a novela, né? Como que foi essa experiência, assim? Porque eu creio que não só pessoas que gostam de ler a Bíblia, mas ela serve também para aprendizado de história. Muitas pessoas não leem a Bíblia, mas veem novela, né? E elas aprendem a Bíblia através da novela. Como que você percebeu isso na vida das pessoas? Você vê isso como um ministério? O que você percebe disso? Sim, eu encaro como ministério, eu tenho muito temor, assim, de trabalhar isso com zelo mesmo, então eu acho que o que também alcançou muito o público foi porque eu tinha preocupação de ser fiel ao texto original, mas como era uma dramaturgia, né, precisava da parte do entretenimento, então na Bíblia, quando tinha as brechas, assim, que não falava nada, né, a gente sabe que, né, igual a história de Moisés, que fala que em determinado momento, quando a princesa filha do o faraó foi pegar o cestinho e que uma dama pegou o cestinho. Então aí é uma brecha, eu pego quem é essa dama, quem poderia ter sido essa dama, como era a vida no palácio. E aí que eu vou criando os personagens para servir a história da Bíblia, né, para dar um mais colorido, mas sem desvirtuar o texto original. E assim, é muito rico, né? Tem também o trabalho histórico, os historiadores que na época eu lembro que a gente pesquisou muito quem que poderia ser essa princesa, quem era o faraó da época, e não tem um consenso dos historiadores. Então, quem é o mais próximo foi quando eu descobri Ramsés II, que era o faraó dos 10 Mandamentos. Aí Ramsés, historicamente, foi apaixonado pela Nefertari, aí foi que criou a Nefertari. Então, assim, é assim que vai encaixando a Bíblia, a ficção, com o trabalho histórico. E é muito prazeroso, assim, é incrível mesmo. E realmente impactou a vida de muita gente. É verdade. Não, é interessante porque, assim, é como você falou, né? Fica uma lacuna ali que precisa entrar ficção, a gente imaginar, e aí você tem que recorrer a historiadores, a livros históricos para poder fazer aquele conjunto, né? Que às vezes eu tenho muito, quando eu vou assistir alguma coisa bíblica, eu lembro antigamente, a gente tinha, quando tinha DVD, né? Eu gostava de assistir, eu li o livro da Bíblia e ia assistir o filme, né? E sempre assistir o filme olhando o que batia e o que não batia. Até a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela é super fã, ela não perde um capítulo de nenhuma novela da Record. Ai, que legal. Ela sempre fala, Adriane, sempre as referências bíblicas estão embaixo, né? Que vocês vão colocando ali para poder confirmar, né, aquelas cenas ali, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque traz essa questão da gente, o nosso imaginário, ele começa fixa, né? A gente, muita coisa, quando a gente tem o visual, a gente consegue fixar aquela história, né? Então, até ver as dificuldades do que acontece, como que é na época, porque a gente hoje vive num mundo que é tudo muito fácil, né? Então, por exemplo, você fala, vai fazer um sacrifício, mas o que era um sacrifício na Bíblia? Né? Era toda uma dificuldade, né, para você encontrar, para você fazer. Então, hoje, passa longe, né, da nossa imaginação o que é um sacrifício. Né? E vocês têm que transmitir isso tudo com muita lealdade, né, ao texto. Né? Então, eu creio que isso é um grande desafio. Né?
Com certeza, é um desafio mesmo, até porque, assim, eu sempre pedia muita direção de Deus, a minha equipe era uma equipe também muito dedicada. O que acontece é, assim, quando é um texto bíblico, que tem muita licença poética também, não é? Então, Aham. tem muita coisa que muitas pessoas falaram para mim, assim, muitos fãs da novela, que voltaram a ler a Bíblia, voltaram a buscar, às vezes iam para a Bíblia para checar, será que é isso mesmo? Para confirmar. Então, assim, Verdade. também eu tinha o cuidado de ter esse discernimento, de também não extrapolar muito, mas era assim, era notável, tinha coisas que eram ficção, que não se sabia o que era, e eu colocava, né? Então, Aham. era um trabalho, assim, que eu buscava ser o mais fiel possível, e como as histórias daquela época, igual a Bíblia, né? Assim, as histórias, o ser humano é o mesmo até hoje, né? Os dilemas, os Aham. conflitos. E isso, assim, as pessoas conseguiam, mesmo vendo numa história que se passou há tantos anos, né? Numa outra cultura, numa outra época, as pessoas se identificavam, né, com o sofrimento do povo que passou por escravidão, e toda aquela Aham. simbologia que a gente sabe que tem na Bíblia, também tem na novela, de certa forma, né, das pessoas enxergarem tudo que eles passaram, né, o clamor depois de Deus para pedir socorro, pedir um libertador. Então, assim, eu aprendia muito também, eu escrevia Uhum. mesmo pedindo sempre a direção de Deus, porque era um desafio absurdo mesmo. Que legal. E qual desses trabalhos que você fez que mais te marcou? Olha, todos eles marcaram de formas diferentes, e era impressionante que às vezes Deus me preparava para, de certa forma, sabe, eu ia me ensinando, José do Egito, por exemplo, que fala muito, né, de perdão, foi uma época, assim, que eu tive que passar por isso na minha vida pessoal, sabe, Legal. eu entendi, assim, eu sentia muito a dor daqueles personagens. E o autor, quando está escrevendo, ele vive mesmo. Uhum. Chega a ser quase um sofrimento, que você vive o que o personagem. Quanto mais o autor vive, vivencia mesmo as emoções daqueles personagens, mais o público vai sentir também. É, Então, é assim, verdade. eu procurava ir muito fundo, então isso até impactava muito na minha própria vida, sabe? Começava comigo mesmo. Que legal. Mas olha, todas me marcaram de uma forma especial, né? História de Esther, quando eu comecei a escrever, eu estava com um filho recém-nascido, meu filho Benjamin, eu brinco que na época eu tive gêmeos, porque ele nasceu com um mês dele nascido, eu já estava escrevendo, e né, hoje eu vejo muitas mães, né, como é difícil o pós-parto, né, de se recuperar. Eu nem Uhum. tive esse tempo, assim, eu estava tinha noites que eu passava, virava a noite escrevendo e amamentando, sabe? E era assim, eu não abri mão de amamentar, mas estava escrevendo o tempo Legal. todo e aprendendo a escrever junto com aprendendo a ser mãe. Então, isso assim, tudo me marcou profundamente. Todas tiveram algo assim que foi que me transformou também, de Especial. certa forma, de especial, com certeza. Legal, legal. E, por exemplo, como que é a vida da escritora, nas gravações? Ela vai, ela participa ou ela só está em casa mandando os textos? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, eu gostava de ir, mas não tem muito tempo, né? Porque tem que ficar em casa escrevendo. Imagina. De vez em quando eu ia com a equipe, ou às vezes quando tinha reunião, assim, alguma coisa específica que eu precisava estar na Record, aí sempre eu dava uma fugidinha, queria ver alguma gravação, ou cenários, alguma coisa. Hoje em dia nem sei como seria, porque agora tá tão fácil o online, né? Mas na época, É assim, quando verdade. tinha reunião, eu precisava ir na Record. Teve uma Uhum, época que eu pedia uma sala na Record para receber minha equipe toda lá mesmo, que era uma oportunidade também da equipe ver alguma coisa. E isso era uhum. bom, energizava, sabe? Dava um vigor também, ver a coisa acontecendo. É, com certeza. Mas não acontece isso numa rotina, porque o autor tem que ficar em casa escrevendo, não tem como. Entendi. Que legal. E normalmente onde que é gravada? É em cenários mesmo de estúdio, assim? Ou a gente imagina que não, naqueles lugares não são aqui no Brasil, né? Onde que são gravadas essas cenas? É no Olha, Brasil ou fora? maioria ele tem as cenas de estúdio, tem a cidade, geralmente eles constroem também uma cidade cenográfica que fica geralmente lá a Record, né? Na época ele tinha uma Hum. cidade cenográfica, o REC 9, que depois passou para Casablanca e tudo, e eles construíam, era como se fosse uma cidadezinha mesmo. Aí tinha Entendi. a vila, por exemplo, na época dos Dez Mandamentos, eles construíram, tinha uma parte da cidade cenográfica que eles construíram
a Vila dos Hebreus, tinha a entrada, a parte do palácio, como se fosse a rua do Egito, tinha algumas ruas, algumas coisas para poder construir ali as cenas externas. E tinha no início da novela, geralmente um pouco antes de começar, uma equipe viajava para alguma cidade, já foram para o deserto do Atacama, para Marrocos, para várias cidades, para poder colher essas paisagens lindas, né, para poder fazer a parte externa. Tinha também o uso da computação gráfica para preencher, né, as pirâmides no fundo, as paisagens. E o estúdio, né, que também aí era a parte as cenas internas, né, a casa da Joquebede, ou o palácio, a sala do trono, isso era construído em estúdio, então tinha os cenários lá nos estúdios do REC 9. E a novela não é só a parte da criatividade, da parte artística, de criar cenas, as falas, a história, mas o autor também tinha que, por exemplo, em tal capítulo, episódio, ou num bloco de 5 capítulos, você só pode ter tantas cenas externas, ou pode ter tantas cenas nesse cenário. Tem também essa parte da produção que tem que cuidar, sabe? Para poder viabilizar mesmo as gravações. Entendi. Que legal. Uma vez você está falando dessa parte da computação gráfica, eu lembro que uma vez eu assisti a cena de Davi jogando a pedra na cabeça do gigante. Aí foi a parte de trás, né? Como que era feito aquilo, a computação gráfica. Eu fiquei impressionada, falei, gente, é muito trabalho. Até aquela pedrinha bater na cabeça do gigante. Eu fiquei assim, realmente muito impressionada com a riqueza de detalhes, né? Que tem que ter. E quem está aqui do lado, gente não tem a mínima noção, né? Quanto de trabalho tem, né? É Com muita certeza. coisa. Sim, é muito detalhe, muitas pessoas envolvidas, sabe? Às vezes são meses e meses de trabalho. A equipe sua direta que você trabalha, quem são? Assim, aqueles que você tem que estar toda hora consultando, toda hora falando, como é que é formar a sua equipe? Eu tem uma ou duas pessoas que estavam comigo desde o início, História de Esther, né? Na História de Esther, Rei Davi, eu tinha poucos roteiristas comigo, eram 2 ou 3. Desde o início de História de Esther, eu pedi para a Record um historiador que realmente entendesse daquela época, fosse especializado também na parte da cultura da época, então eu também tinha a possibilidade de ter uma consultora de hebraico e tudo. Mas eu tinha uma pesquisadora comigo, tinha os historiadores e tinha os roteiristas, né, que escreviam a novela comigo, né? Muitas vezes eu ficava também organizando as escaletas, criando, desenvolvendo as histórias. Eles participavam comigo das reuniões de brainstorm, né? Eu criava assim, o autor cria toda a parte de como vai ser conduzida a história, das tramas, os núcleos, os personagens, como que vai ser a carpintaria, né, dos episódios, dos capítulos cada um e da novela como um todo. Isso, antes de começar a gravar a novela, todo mundo já sabe, tem uma sinopse explicando como que vai ser o todo, né, o começo ao fim. E aí tem uma lista dos personagens, como são esses personagens, uma lista dos cenários, como que devem ser esses personagens. Aí depois que isso está tudo, com isso que os departamentos começam a construir os cenários, os figurinos, e a equipe vem depois, geralmente os primeiros capítulos eu escrevo sozinha, e a equipe vem para poder dar fôlego, né, ajudar, porque são muitos. O trabalho de novela é um trabalho de estivador, assim, porque tem o trabalho artístico, mental, né, que é muito grande, e o trabalho braçal também, de escrever muitas páginas todos os dias. E a equipe escreve. Muitas vezes tem épocas que eu fico mais cuidando mesmo da criação da história das escaletas, a equipe escreve, e aí depois eu dou a redação final. E é um trabalho assim, que envolve muita gente mesmo. A minha equipe dos 10 Mandamentos tinha 10 pessoas, foi a minha maior equipe, né? E era muito trabalho para todo mundo. Eu imagine, quanto tempo antes você começa, antes dela inaugurar? Quanto tempo esse período? Assim? Inaugurou a novela, mas você trabalhou quantos meses antes? Especificamente no caso da novela 10 Mandamentos, eu fiquei quase um ano antes preparando, mas nos outros não tinha muito tempo, para falar a verdade, era uma correria, né? Sempre assim, no susto, desesperada, assim.
Eu lembro que teve uma vez que o New York Times fez uma matéria com a novela, fez uma matéria também com outras novelas de outras emissoras que estavam fazendo muito sucesso, eles queriam saber como é que era feito aqui. E eles ficaram assustados com o nosso ritmo e a loucura que era o nosso trabalho, assim, não só dos autores, mas de todas as equipes, de toda a equipe, porque aqui, assim, eu vi aqui estava há pouco tempo, né, comemorando os 20 anos de Friends, aí eles falando que em 10 anos eles escreveram 256 capítulos, e eu falei, gente, a gente escreveu isso em um ano, e desesperados, assim, então era assim, aqui nos Estados Unidos é tudo muito organizado, eles ficam uma semana, um mês para escrever um episódio, a gente escreve isso diariamente, então assim, o nosso ritmo é de maluco mesmo, eu não sei nem como que a gente consegue, e em todos, é uma, por isso assim, que eu decidi assim, teve uma época, eu amo escrever novela, é incrível, tem uma adrenalina, tem uma, mas assim, hoje eu estou redirecionando a minha carreira porque é difícil conciliar com marido, com filho, com meu marido sempre me apoiou muito, sempre deu muita força, mas era realmente bem complicado conciliar tudo, sabe? Eu imagino. E quanto tempo de intervalo, por exemplo, que você deu? Qual foi o tempo mínimo normalmente você dá entre uma e outra? Sei lá, 6 meses, um ano? Como que é isso? Não tem um ano, assim. Na Record, não tinha muito. Agora, eu não sei como é que está sendo, mas assim, na época, quando eu comecei, eu fui emendando uma na outra, né? Eu fiz História de Esther, que deu certo. Aí depois já me chamaram para fazer Rei Davi. Aí depois já chamaram para fazer José do Egito. Legal. Não, entre Rei Davi e José do Egito teve o Gustavo Reis, que fez Sansão e Dalila. Eu não lembro se foi antes ou depois de José do Egito. Aí, porque a gente o autor precisa revezar com mais autores, né? Porque enquanto um está preparando a dele, o outro está descansando um pouquinho, mas não tinha muito. Como não tinham muitos autores, e depois, quando a Record começou a investir mesmo nesse nicho, né, de histórias bíblicas, histórias, né, com esse fundo bíblico, não, também tinha essa questão, não eram muitos autores que tinham esse, porque era específico, né? Perfil, né? Um perfil. Então, como não tinha muita gente para fazer esse revezamento, eu acabava tendo muito pouco tempo de espaço entre uma novela e outra, e de poucos meses, muito pouco mesmo. E depois eu tive mais tempo entre os 10 mandamentos e Apocalipse, um pouco mais. Mas, assim, o ritmo de trabalho, as pessoas estão muito em televisão, quem trabalha em televisão já está muito acostumado a trabalhar nesse ritmo, Entendi. sabe? Mas Uhum. não é o ideal, assim, né? Em outras, tem a Globo que faz muita novela e tem muitos autores, eles têm mais, eles têm 1 ano, 2 anos às vezes para descansar, mas agora também está mudando isso, né? Que agora os autores, ele não está tendo um banco de ator com vários autores para poder fazer isso, né? Então o autor geralmente trabalha por obra certa, sai, aí tem que apresentar outro projeto, então acaba não descansando muito também. Uhum. E, por exemplo, os atores, ele é sempre praticamente os mesmos ou também tem uma troca ali entre uma novela e outra, ou fica mais ou menos aquele elenco? Como que Na é época, isso? bom, na época, né, agora mudou isso, né? Não só na Record, mas como em outras emissoras, porque a maioria das emissoras hoje não tem mais o banco fixo. Quando tinha o banco fixo do elenco, né, que o elenco trabalhava ou não trabalhava, ele estava contratado, aí a Record acabava se fazendo, e a Globo também assim, querendo usar mais, né, esses atores. Então eles chamavam um ou Sim. outro de fora, e às vezes tinha um banco enorme de um grande número de atrizes e atores disponíveis, então eles iam escalando, acabava sendo os mesmos, né? Dependendo da quantidade que estava ali disponível. Vinha um ou outro de fora e tal. Agora, como nem todos, tipo, esse banco fixo de atores é mínimo, quase nem existe, então aí tem a possibilidade de variar mais, né? De chamar mais gente de fora sempre. Ah, legal. Ô, Vivian, e conta aqui, o figurino. Como que é? Eu sei que não é muito da sua parte aí da inscrição, mas assim, como que vocês selecionam? Ele é fidedigno ali à época? Como que é isso, assim? As roupas, como é que vocês escolhem isso? Então, na época, antes de começar
as gravações, né? Cada departamento vai fazer um estudo, né? Em todos os departamentos, desde o departamento de caracterização, que vai cuidar das perucas, das barbas, dos penteados, dos cabelos, aí tem o outro da maquiagem, que também tem a ver um pouco com a caracterização, o pessoal dos cenários, e tem das locações, né? Quem vê as locações, quem que vem, onde que pode ter esses lugares, que pode ter as paisagens parecidas. E o departamento de figurino é a mesma coisa, né? Tem alguém responsável por aquele departamento que vai atrás das pesquisas históricas, aí tem que conciliar, né? A pesquisa histórica, conciliar também o que está no texto, a personalidade, né, dos personagens, porque igual na nossa vida real, né? O que a gente veste, isso tudo transmite o que você veste, você está transmitindo alguma coisa. Então, o figurino faz um pouco essa leitura assim do personagem, o que ele quer transmitir. Então, uma personagem, se ela é uma personagem poderosa, uma personagem que gosta de comandar, isso tudo vai entrar né, em relação a uma outra personagem que talvez tenha seja sofredora, ou seja, e tudo isso na hora de montar o figurino eles pesquisam, e aí também, da mesma forma como eu tenho no texto a liberdade, né, de criar, eles também têm essa liberdade poética de fazer legal. algo mais estilizado, porque assim, tem isso, e também tem o diretor comanda tudo isso, o Avancini, foi um parceiro de muitos dos projetos que eu fiz na Record, Alexandre Avancini, ele sempre me chamava, ele gostava de ter a opinião do autor, e era muito legal essa parceria, porque o autor é quem começa a idealizar tudo, né? Então, assim, ele gostava da minha opinião nos diversos departamentos, mas cada departamento tinha autonomia, e quem dava a palavra final era ali, né? Tanto a Record, mas o diretor. E o diretor, aí vai também do perfil de cada diretor. No caso do Avancini, ele gostava mesmo os hebreus que estavam lá sofrendo, sendo castigados, eles tinham uma cara, eles não estavam todos sujos. Você pode, entendeu? Ele estava, mesmo o suor, ele era um suor mais bonitinho, vamos dizer assim. Se você tem outras produções, se você vê assim, eu vi esses dias numa minissérie que mostra em outro tempo, pessoas sofrendo, tudo, que eles estavam sujos mesmo, sabe? Sujo. Então já é estilo do diretor, no caso, né? E Entendi. no caso do Avancini, ele tinha essa estética mais limpa, assim, para mostrar os personagens mesmo sofrendo melhor apresentados, assim, entendeu? Legal. Por exemplo, a maioria, vamos falar da equipe técnica, assim, não de atores, são crentes, eles conhecem a Bíblia a partir do trabalho, ou eles já têm, como você, que está dentro da igreja, como que é assim, essa parte técnica, em relação à fé deles? Tem de todos os tipos de fé, de credo, mesmo a minha equipe, tem pessoas da minha equipe, todos têm fé, mas diferentes, muitos vão em outra religião, outros nem têm nenhuma religião, outros têm fé, mas não têm uma experiência diária. Isso daí, desde os atores, equipe técnica, todo mundo é muito variável, assim, não tem nem como prever. O que acontece é que muitos, em determinados momentos, já ouvi pessoas, né, falando que foram tocados muito, sabe? Teve uma atriz que tinha um papel muito bom, que ela me falou que não tinha nenhuma fé, o personagem dela, a personagem era uma personagem de muita fé, e ela, como atriz para a vida dela pessoal, ela acabou trazendo isso, aprendendo isso. E tem gente, e tem ator, e tem pessoa que está lá que não mudou nada, entende? Eu acho que é igual a gente vê isso dentro da igreja também, não é? Você não vê a gente dentro da igreja que às vezes recebe uma mensagem poderosa e é muito tocado, muito impactado, e às vezes está lá um tempão e não acontece nada. Ainda mais, imagina verdade. Isso no entretenimento, né? Isso daí realmente do coração de cada um, de estar aberto, de receber, né? E de quem também o Espírito Santo quer tocar ali naquele momento, né? É verdade. E, por exemplo, você contou dessa história, dessa pessoa, mas, assim, no geral, assim, você já viu alguma pessoa realmente... Teve mais alguém que se converteu, assim, que a partir de viver aquilo... Porque no The Chosen a gente ouviu histórias, né? Sim. Falando sobre isso, que teve pessoas que não conheciam, nem se conhecia direito a Bíblia, mas se converteram a Jesus. Você, Sim. Nesse tempo, você viu algum caso da pessoa realmente se converter a Jesus?
Sim, já vi muito, eu vi mais do que um caso, já vi alguns casos, sim, de pessoas que vieram para Jesus, assim, que começaram até a frequentar a igreja, começaram a ler mais a Bíblia, ficaram muito impactados, tiveram mesmo, foram mexidos mesmo, sabe? Uhum. E tanto na quem estava envolvido no projeto da novela, né? E como fora, muitas pessoas também de o público assim era muito impactado, né? Tinha gente e a mesma coisa, tinha gente que via como entretenimento, mas tinha muitas pessoas, assim, os meus pais mesmo que eu falei, né, que quando eu era garota eles se afastaram, eles me falam que voltaram realmente para Deus para se firmar Que mesmo legal. e depois da novela. A minha funcionária, a funcionária que trabalhava comigo também, tipo, voltou e eu não precisava nem fazer nada, a própria novela tinha esse alcance, É, sabe? é E até verdade. hoje as pessoas me falam como foram impactadas. Então, sim, É. teve atores, sim, que foram mexidos, com certeza, que foram impactados. Que legal, que mesmo. É, como eu te falei, meu pai e minha mãe não saem nem de casa para não perder o capítulo da novela. Que graça. É muito interessante, é. E você recebe esses testemunhos, assim, da audiência? Isso chega muito até você? Sim, na época tinha muitas cartinhas, né? O pessoal mandava para a Record, aí eles me Que entregavam. legal. Mas muitas outras eu nem tinha acesso, né? Alguma ou outra eles me mandavam assim, mas eu não tinha Aham. nem como. O locutor que fez também a voz de Deus, ele me mandou assim, agradecendo. Muita gente assim que a gente nem imagina, né? Que como foram realmente tocados. E até hoje, a novela ela reprisa, 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 e sempre tem É, alguém assim, sempre toca alguém de alguma forma. é verdade. Chegou até a passar no cinema, não foi? Eles fizeram uma Foi, compilação, foi para o cinema, isso, né? foi, exatamente. Teve peça teatral também em São Paulo. Teve até uns bonequinhos que fizeram, sabe? Tipo, os bonequinhos tipo de quebra-cabeça. Teve muita. Foi realmente um fenômeno mesmo. Uma coisa Legal. incrível. É interessante, né, como que a Bíblia, ela ultrapassa tudo, né, ela não fica velha, né, a mensagem dela toca corações, ela não tem barreiras, né, para a palavra de Deus, Sim, né, isso é incrível, né, sim. Com eu acho certeza. isso maravilhoso. Com certeza. Na época, a Record fez uma pesquisa de Ibope, né, para mensurar o alcance, aquele sucesso que estava absurdo, e foi muito curioso que 25% só da audiência era evangélica, então isso mostra aquele sucesso todo, quanta gente que assistiu a novela e que não era, que eram, às vezes não tinha nem fé, ou às vezes nem tinha, né, tipo, nenhuma religião, ou estava afastado de Deus e voltou, porque a novela falou com pessoas de todos os Uhum. credos, né, e até quem não tinha Aham. fé em nada, mas a Sim. mensagem estava ali, isso que é o que mais importa. Ah, que legal, muito bom. Eh E, por exemplo, você já viu algum milagre acontecendo, assim, da vida das. Tipo assim, já ouviu, vamos supor, porque você não está lá, Sim, de acontecer alguma situação de milagre nas gravações? é, o que acontecia, não lembro, não recordo exatamente assim algo específico, mas o que acontecia Uhum, muito, que as pessoas me falavam, é que muitas vezes, assim, às vezes iam gravar alguma cena e aí começavam a chorar, sabe, na, que na legal. cena, às vezes os atores estavam lá gravando e aí a equipe que estava assistindo chorava muito, na edição também, às Que vezes, e depois lindo. isso ia acontecendo, né? Quando estava na edição, editando aquela cena também chorava, muita gente ficava muito mexida, sabe? Que Então lindo, era né? muito impactante mesmo. É. Eu sou uma pessoa assim, eu não sou muito emotiva, assim, não sou aquela pessoa de ficar chorando toda hora. Mas eu lembro que quando eu fui a Israel e eu entrei no local do túmulo de Jesus, eu nunca senti uma coisa tanta presença assim, assim, eu nunca foi um lugar que eu mais fui comovida de um ambiente, sabe? Quando eu Sim. entrei na Tumba de Jesus, eu falei assim, gente, ele esteve aqui, ele ressuscitou, ele saiu daqui. Então, assim, eu vivi essa experiência, né? E como essas pessoas, né, que estavam ali revivendo, né, vivendo aquela história, né? Acho que elas puderam viver essa Sim, emoção, né? com Isso é certeza, tremendo, gente. É o com próprio certeza. Espírito Santo, né, trazendo ali.
para a vida das pessoas, ensinando, como você falou, teve momentos na sua vida que você teve que aprender o perdão, que nem foi com É, José, né? Então, assim, a gente vai exatamente. vivendo, Deus vai ensinando, né? É, muito. E aqui nos Estados Unidos, a Bethel, né, que é a igreja do Bill Johnson, eles acreditam, eles têm até um Uhum. ministério, que é o Bethel Conservatório de Artes, que eles acreditam que o entretenimento é um campo missionário muito forte, que Com muita certeza. gente, né, vai ser alcançada aí através. O The Chosen mesmo que você falou, né, é um exemplo Uhum. disso, de que gente que Aham. nunca iria, talvez, ouvir falar de Verdade. Jesus, ouvir falar dessas histórias se não fosse através de entretenimento. E não só entretenimento que fala especificamente da Bíblia, né? Mas histórias que tenham valores de Deus, né? Que tenham esses Tem valores eternos. princípios, né? Sim. Porque assim, Vivi, assim, infelizmente, a gente vê o cinema, a minha visão, né? Ele Uhum, foi tomado por coisas muito diabólicas, né? Então, uhum, assim, tem muita coisa que as mensagens são passadas ali. Às vezes, qualquer filme não dá nem para ver, porque traz muitas mensagens pesadas, traz muito envolvimentos com coisas. E a gente prefere, tem coisas que não dá nem para ver. Então, eu vejo assim que uhum. o inimigo ele tomou, né? E ele faz muito bem feito, né? Então, assim, as pessoas gostam de ver, dá audiência, dá milhões, né? Então, eu creio realmente que nós precisamos usar aquilo que tem na nossa mão, né? Que Sim, seja o cinema, a arte, o entretenimento, mas para espalhar essa mensagem, né? E eu creio que com realmente certeza. Deus te levantou, ele te deu um dom, né? Para que você possa espalhar essa mensagem, né, de forma Sim, visual, de forma que as pessoas estão vendo, estão se divertindo, é agradável e elas estão aprendendo da mensagem, né? com certeza. É um campo missionário mesmo, eu acredito nisso. É uma forma, porque o entretenimento é uma forma que mexe muito com as pessoas, né? Tipo, mexe com as emoções. E o nosso contar, o que a gente faz quando escreve uma novela, um filme, um livro, é contar uma história. E a história tá no nossa. A história faz parte, tudo a gente processa através de história. Tudo, quando você está ensinando uma criança, quando você está de pequenininho, tudo é Uhum. história. Tudo você conta história, tudo você ouve história. Então as pessoas recebem muito facilmente uma história, sabe? E a história mexe com o interior. Então, eu acho que é poderoso mesmo. É. É verdade. E como que você vê assim, por exemplo, eu sei que você, né, escreveu para a Record, mas a questão de investimentos nessa área, porque o The Chosen a gente viu que era uma produção independente, Sim, né, que eles praticamente não tinham patrocinadores, e tem muitos filmes hoje que tá assim, né, eles têm que correr atrás por fora. é, Como que é para essa parte bíblica, assim, na questão de investimento? É difícil? Como é que é? eu, realmente teria que. A Record foi maravilhoso que eles investiram, né? Eles têm uma visão nisso. Eles têm tanto a parte, o retorno financeiro, e tem também a parte que eles têm maior interesse que exista realmente uma pregação de mensagens que falem da fé, que falem. Mas não tem muitas, né? Seria maravilhoso se tivesse vários locais como a Record que gostariam de Investidores, né? investir nisso, É. assim, no streaming é muito pouco, né? Aí no Brasil quase não tem. Em outros lugares existem algumas histórias baseadas assim o que a gente vê mais que também é muito bom, histórias baseadas em superação. Aqui nos Estados Unidos tem mais disso. Tem Aham. empresas assim, até seculares, que gostam de investir nesse núcleo porque sabe que é um retorno, porque o público cristão é enorme. Então, estão ávidos, né, por quando tem uma história, igual o Milagre da Fé, ou Aham. tantos filmes que tocaram muitas pessoas, mas a gente vê que não tem. Aqui nos Estados É. Unidos até tem mais, mas eu Aqui é acredito que difícil. nem Nem vai para o comparação. cinema muitas vezes, né? A gente não consegue Aqui ver esses filmes no cinema. É verdade. aqui tem mais, aqui tem muitos investidores, né, muita gente que disposto realmente, mas eu acho que não se compara com o secular, né? Eu acho que é por isso É, não se que compara. muitas vezes não precisa necessariamente histórias bíblicas, né? Mas histórias que falem mesmo de mensagens que sejam mensagens Específicos, né? que vão tocar. Mas você vê que aqui em Hollywood teve por duas vezes, assim, mais recentemente, teve aquele filme Êxodos, lembra? Êxodos, foi na época Aham. da novela até, Reis e Príncipes, eu não lembro o nome. Não, Deuses e Reis,
que foi com Christian Bale, aquele ator que fez Batman, e depois antes teve Noé, que era também com equipe de Hollywood, super estelar, mas aí os dois foram um fiasco. Então, assim, isso mostra que tem gente querendo investir, né, um investimento, orçamento milionário, investindo num filme com estrelas, mas os dois filmes, eles foram naquela, quase querendo provar que não existia Deus, assim, eu acho. Então, isso daí, o público que gosta disso não quer ver isso, quer ver o mar abrir, quer ver a pessoa passando por... Isso, exatamente. Não quer ver a gente até sabe o que vai acontecer, mas a gente quer ver a história. E quando a gente percebe que está fugindo muito da Bíblia, eu vi esses filmes. Aí eu não gostei, eu falei, não, mudou a história, então não quero. E aí eu lembro, exatamente, então eu lembro assim, até que esse ator falou, esse Deus é muito vingativo. Então ele fez uma coisa, ele foi Moisés, mas não entendeu Deus. Então não tem como dar certo, sabe? Então eu acho assim, precisaria investir realmente mais em quem, igual o pessoal do The Chosen está dando certo, porque a pessoa que escreve, quem concebeu, quem dirige, ele é uma pessoa que conhece a Deus, né? Então ele sabe do que ele está falando. Tem o Espírito Santo ali guiando. É verdade. Agora, Vivian, vou te fazer uma pergunta que me veio aqui à mente. Por exemplo, hoje, inteligência artificial, né? Diz até que os autores americanos estão em greve por causa disso. Como que você está vendo isso na tua profissão? Eu fiquei um pé atrás, mas você sabe que já existem cursos aqui nos Estados Unidos e está começando cada vez mais a espalhar para ajudar o escritor de alguma forma, né? Então, assim, eu fiquei com a mente muito fechada quando surgiu isso. Realmente, se for pensar, pode ser preocupante, né? Os próprios os atores, não só os autores, mas os roteiristas, mas os atores, né? Porque querem usar muito também, às vezes, a imagem depois de digitalizar. Mas, assim, o que eu acho é que é impressionante, cada vez essa inteligência artificial está ficando mais inteligente mesmo. Ela está sendo treinada. Todas as profissões, na verdade, né? E ela está sendo treinada, refinada para aprender cada vez mais. Esses dias a gente fez um teste, eu e meu marido, para montar um texto, a gente deu risada, que tem umas coisas que ela não sabe ainda, ela não sabe como fazer, mas ela vai cada vez mais. Assim, até no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a luta dos roteiristas é para que ele não seja treinado com textos existentes, que aí pode até entrar na questão do direito autoral. Então tá uma luta, assim. Mas eu acho que existe, é isso que eu estou querendo também abrir minha mente, que já está começando aqui, usar a inteligência artificial para facilitar o trabalho do autor, de certa forma, já que existe e não vai retroceder, por exemplo, para fazer uma pesquisa, para fazer uma pesquisa, para dar os nomes, ele pode ser, eu não sei muito, para falar a verdade, que eu fiquei tão resistente, eu estou começando agora a me abrir, sabe? Mas é possível usar isso a nosso favor, de alguma forma, né? Na parte braçal, vamos dizer assim, braçal, né? Sim. Não, assim, essa semana eu vi nas redes sociais, eu achei incrível, porque é a questão da visualização. Então, fizeram várias fotos, por exemplo, como seria uma selfie de Moisés atravessando o deserto, né? Como que seria Jonas sendo engolido pela baleia. Então, assim, situações, por exemplo, Daniel na cova dos leões, os 4 homens na fornalha. Só que aquilo tudo, imagens muito realísticas, sabe? Olha isso. Assim, uau! É sabe? Muito impressionante. Mas assim, eu acho que os trabalhos mais técnicos de redação, que não exige muita criatividade, isso daí esses trabalhos estão mais correndo risco mesmo, mas ainda não tem como substituir o roteirista, o autor, o criador, porque o texto, o bom texto, entra aquilo que vai tocar as emoções. E a inteligência artificial não tem isso, né? Ainda, pelo menos não tem por enquanto, né? Essa coisa. Então, assim, nunca vai substituir o autor, sabe? Essa parte de você. Ele pode falsear, né? Ele pode aprender a escrever um bom texto, mas o autor, realmente, para tocar o coração do público, para ter essa conexão, tem que ser um ser humano. Que bom, graças a Deus. Assim, a tecnologia está aí, né? A gente tem que saber usar com sabedoria
Sim, mas tem que ter muita cautela, né? Porque o com negócio está certeza. avançando de forma muito acelerada, né? É impressionante, é muito louco mesmo. É É, muito às louco. vezes Eu realmente estou assustada com a capacidade de inteligência dessa inteligência artificial. é Eu estou verdade, é assim, bem verdade. assustada, porque é muito rápido, uma coisa que as pessoas às vezes demoravam uma semana para fazer, o negócio faz em 30 segundos. É Então incrível mesmo. É, e é aí incrível. perde. Eu sempre fui uma autora que gosta muito de pesquisa. Eu mesma faço muita pesquisa. Eu tenho pesquisadora comigo, mas eu faço muito. E às vezes perde um pouco também do colorido, assim, porque quando você vai fazendo a pesquisa, você vai descobrindo, vai descobrindo, vai desvendando. Mas se você virar e pedir para lá, para a tecnologia, vai lá e eu quero. Como que foi o Egito naquele tempo? Aí ele vai falar, entende? Mas não tem tanta riqueza se eu fosse conversar com um historiador que vivenciou mais. Então, assim, ele pode ajudar, a inteligência artificial pode ajudar, mas sempre eu acho que não substitui mesmo o conhecimento humano, de certa forma. Ah, legal. Vocês tiveram acesso a muitos arqueólogos? Eu lembro uma vez eu estava. Eu gosto muito de ver os bastidores, né? Então eu já vi algumas coisas. Eu vi, eu acho que foi, se eu não me engano, o arqueólogo Rodrigo Silva. Ele ajudava, ele cooperava nas pesquisas das novelas. É isso Sim. mesmo? Sim, na época, a gente já conversou algumas vezes, eu e o Rodrigo, é engraçado, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente às vezes já trocou mensagem, sabe? Admira o trabalho um do Uhum. outro, mas a gente nunca teve essa colaboração direta. Eu fiz uma Ah, homenagem para sim. ele em Apocalipse, que tinha ele até depois agradeceu, que foi um personagem que era um arqueólogo, que eu botei o nome de Rodrigo, só que era Ah, Rodrigo legal. Queiroz, em homenagem a ele. Mas, assim, Uhum. ele nunca chegou a colaborar diretamente nas histórias que eu escrevi. Depois ele participou mais nas outras, nas posteriores. Mas, sim, a gente sempre tinha historiadores que tinham essa pesquisa arqueológica, né, que ia buscar isso, Uhum. a Uhum. esse conhecimento. Ah, legal. Ô, Vivian, você falou aí no início que você está mudando um pouco o seu destino. E eu fiquei curiosa de saber o que que é. Bom, é o seguinte, eu sou apaixonada por filme, quero, né, filmes, séries, eu amo isso, mas assim, eu tô com um desejo fico até às vezes lutando, tenho pedido muito a Deus direção, porque é uma coisa que quando eu era garota, antes de tudo isso acontecer, eu já tinha esse desejo. Depois acabou que eu fui envolvida nas novelas, e isso foi ficando de lado, mas esse desejo vem e volta, e vem e ele vira, que tá até me deixando um pouco intrigada, que é escrever livros, sabe? Livros de ficção, realmente. Hum, Escrever essas histórias, mas criar histórias mesmo, seriam histórias originais em livros, sabe? Porque o livro, assim, primeiro que eu lembro que quando fui fazer o meu texto, meu curso de roteiro, era menina ainda, antes de começar a escrever novela lá atrás, aqui nos Estados Unidos, eu lembro que teve uma professora que falava para mim, ela falou assim, nossa, você devia escrever livros, novelas, novels, né? Novels aqui que eram livros mesmo, de romance, porque as suas histórias tem muita história, que geralmente para cinema as histórias são mais concisas, né? E no meu caso, vinha com muita trama, que me ajudou na novela isso, né? Que na novela você tem que ter aham. muita ideia, muitas tramas, muitos núcleos, muitos personagens. E eu tô com esse desejo realmente, que é algo novo, a escrita, já tô um pouquinho buscando a escrita, já bolando essa história. Tive a ideia de um livro infantil também, que ficou um pouquinho arquivado, mas essa história, assim, é o que eu estou me dedicando para. E é uma coisa que, como eu tenho essa experiência, né, do audiovisual, com certeza vai ser uma escrita mais visual também, Mais né? De rica, repente, no né? futuro, pode virar filme, pode virar É série, mas verdade, com certeza. é, Ô, então eu Vivian, quero ir conta para a área como. literária. Ah, legal, muito bom. Eu adoro ler, então, assim, para mim é demais, porque, assim, realmente a minha imaginação, eu vou, assim, na leitura, eu sou apaixonada por livros. Me conta, como que é o seu ambiente quando você tem que se concentrar no trabalho? Onde você vai? Onde você busca essa inspiração? Você vai para a natureza? Você se tranca no quarto? Se precisa de um ambiente barulhento, silencioso? Onde você coloca os filhos para poder dar continuidade? Como é que é a sua rotina? Olha, eu sempre, quando assim, eu tenho uma rotina, né, que a gente brinca, assim, quem é roteirista brinca que não gosta de ser interrompido, mas não é verdade, que acaba que você quer ficar, às vezes fica tão sozinho que você quer ser interrompido, né?
O que eu demoro, no meu caso, assim, eu demoro às vezes para começar, eu meio que fica adiando, porque o texto, o criar, a criação é algo maravilhoso, assim, é quando eu me sinto mais perto de Deus mesmo, e quando eu sinto mais forte, sabe? Eu sinto, porque eu realmente preciso dele para aquilo. E é quando eu fico mais forte, assim, espiritualmente. É impressionante. É uma das formas de eu buscar, quando eu estou criando uma história, quando eu estou escrevendo. Mas, ao mesmo tempo, tem muito sofrimento envolvido, sabe? Assim, você criar do nada, você está criando aquilo do nada, absolutamente do nada. Tem às vezes, até aquelas inseguranças. Será que tá bom? Será que não tá bom? Então, precisa realmente confiar muito que Deus está dando a direção certa. E por causa desse sofrimento, né, entre aspas, assim, às vezes é difícil começar, eu fico adiando postergando, e que é isso que eu tenho trabalhado mesmo, né? Tem que fazer, não precisa estar perfeito, precisa estar, mas começar, e depois as coisas vão se ajustando. Mas geralmente assim, eu fico em casa. Na época que eu escrevia aí no Brasil, na época que eu escrevia as novelas, eu tinha um escritório que ficava 10 minutos da minha casa para poder sair um pouco, para poder me concentrar, me arrumar, sair. Eu tinha, o meu filho era ainda pequeno, porque eu justamente me distraía demais em casa. Mas agora não, agora eu tô aqui, eu escrevo em casa mesmo, trabalho em casa. E de vez em quando eu vou num café. Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, é muito legal. Você vai no Starbucks, você vai em algum lugar, você vê um monte de gente escrevendo com os laptops. Então, de vez em quando eu dou uma fugidinha, assim, mas não dá para fugir muito também, porque acaba também aí começa a virar uma distração. De vez em quando é bom para dar uma coisa diferente. Aqui também no meu condomínio tem um lugar que tem você pode pegar tipo um coworking, de vez em quando eu vou também. Mas assim, a maior parte do tempo é sozinha mesmo em casa. Ah, legal. E você tem quantos filhos? Um? Tenho um filho, Benjamin. Quantos anos ele tem? 14 anos, vai fazer 15 Ah, agora em legal. julho. Ah, legal. E você hoje, você congrega em alguma igreja aí nos Estados Unidos? Sim, a Mananciais, que é a igreja Ah, que que a gente legal. já frequentava no Brasil. E a gente veio até, a gente escolheu aqui essa cidade, até porque os nossos pastores, né, que estavam com a gente no Brasil, eles eram da Mananciais. A gente nem conhecia Boca Raton, nem sabia, mas a gente veio pela igreja mesmo, né? A gente tinha, nossa ideia inicial era ir para Los Angeles, mas depois da pandemia a gente mudou isso, porque é uma cidade, né, além de ser um custo de vida mais alto, é ficar longe, muito. A gente tem pais idosos, eu e meu marido, né, no Brasil, então aqui fica mais fácil, né, na Flórida, de ir e vir qualquer coisa, de ficar mais perto, não tem o fuso horário também tão diferente. E a Ah, que gente legal. escolheu E aqui hoje por isso. vocês servem na igreja também? Vocês têm um ministério lá dentro? Como que é? A gente sempre trabalha servindo, né, como voluntária onde precisa, mas a gente ajuda muito também no Ministério dos Bem-vindos, acolher as pessoas que estão chegando, mas estamos lá para o que precisar. Meu marido trabalha no Ministério Infantil, ele tem muito amor, assim, ele trabalha mais. Eu fico mais ali no apoio, o que precisa. Bem-vindos. Ah, que legal. Muita benção. Vívia, conta para mim uma história sobrenatural que você já viveu na sua vida com Deus. Nossa, tantas, muitas, muitas, muitas. É difícil escolher uma só, né? Eu Glória a tive, Deus. assim, não, tive muitas mesmo, assim, de escolher uma, não só comigo, mas de ver também aqui perto de mim, né? Na vida do meu marido, na vida do meu pai. No meu caso, assim, eu tive em 98, eu fui diagnosticada com uma doença incurável, que é rara para as mulheres, uma que o médico que soube, né, do meu caso, uma vez brincou que seria a doença, se fosse na Bíblia, na época de Jesus, seria a doença da mulher encurvada. Não tem a história da mulher encurvada, que ela toda deformada? Essa doença chama Uau. espondilite anquilosante. Ela é uma doença que é rara, a cada 1.000 homens, uma mulher só Sim, tem. incurável, né? É Ela é incurável. mais para homens, mulheres é raro mesmo. Então, e ela realmente deforma a pessoa, né? Ela vai tornando aquela pessoa. É lógico que hoje tem Curvando, né? medicações, tem muita condição assim, da pessoa ter uma vida, não é igual, né, no caso, como ficou na Bíblia, a mulher encurvada, por exemplo, que a gente não sabe se ela teve essa doença, mas poderia ser, era isso que, se não tiver tratamento, pode virar. Mas eu lembro que eu sofri muito, assim, eram dores horríveis, eu fiquei uma época sem me locomover muito,
Uau. precisava, assim, até no início de casamento, meu marido me ajudava a trocar minha roupa. Foi um tempo muito sofrido. E foi muito bom que foi sofrido mesmo, com muita dor, porque depois, assim, eu tive essa cura, Deus me curou. Glória a Deus, Assim, hein? foi mesmo. Até Glória a Deus. hoje aparece nos exames, de tempos em tempos, eu preciso fazer os exames para ver se está tudo ok. Mas, quer dizer, eu sei que está tudo ok, mas é um combinado com o médico. Eu tanto vou ver a parte do reumatismo, porque isso é um reumatismo na coluna, então eu vou ver a parte reumatológica, como eu vou ver também a parte oftalmológica, porque ataca os olhos, sabe? É uma dor também que é um sintoma, um colateral da doença. E aí, assim, Uau. tanto o reumatologista como a oftalmologista, sempre quando eu vou fazer os exames, aparece, ele só sabe. Eu teve uma vez um médico chegou a falar para mim, mas você tem certeza que você teve mesmo isso? Porque Oh, assim, glória a Deus. porque eu não tenho nenhum sintoma, eu tenho Meu total, Deus. assim, eu me cuido fazendo há mais de 30 anos, eu faço alongamento todos os dias, porque é uma forma de manter de me Articulações, manter, né? né? As articulações ativas, não ter, Mobilizando. porque ela tem encurtamentos, aí vai tendo encurtamento. Então, faço alongamento, tudo, mas assim, nunca mais tive nenhum episódio nas vistas que era uma dor insuportável, nunca mais tive Glória a dores Deus. nos corpos. Teve uma vez, quando eu estava já na Mananciais, que na época que eu estava com muito, muito estresse na novela, muita pressão também, correria, casa, tudo acontecendo. E aí eu lembro que eu fui no Press Power, né? Que eles oram por cura, e aí eu lembro que eu orei a Deus, porque é como se estivesse voltando os sintomas, depois de anos e anos de estar remissa a doença, né? Aí eu Aham. orei mesmo, né? Porque não, eu tomando posse daquilo, não, eu já fui curado, isso não pode estar acontecendo de novo. E aí eu lembro, eu senti um vento muito forte nas minhas costas e um calor, sabe? E aí depois disso eu nunca tive mesmo mais nada assim, sabe? Então isso é uma Ai, que Deus experiência livre. que mas eu tenho que, lógico, tenho Maravilhoso. que continuar fazendo a minha parte, me cuidando, mas isso todos nós, né? Sim, com certeza. Mas diante do. Eu tive um professor na faculdade que tinha a espondilite, e É realmente mesmo. bem complicado. Aham. É E muito assim, triste. você é um milagre, até porque ela É, vai acometendo os pulmões também, né? Porque vai ela fibrosando tudo, né? tira a É bem mobilidade da pessoa, a pessoa nem mobilidade, consegue, ela vai, respiração. com certeza, É é um bem, bem milagre. complicado mesmo. Glória a Deus pela sua vida, muito Amém. bom. Olha só, eu separei umas perguntas que eu botei lá no Instagram Tá e bom. eu vou fazer para você algumas perguntas lá da caixinha, Tá bom. tá? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Como é por trás dos bastidores? Vocês oram? Não, eu Ah, sempre oro, porque eu tenho, né, sempre antes de aham, escrever, antes de começar um texto, na hora de revisar, eu sempre estou em oração, mas isso é uma coisa comigo, né, porque pessoal. mas lá por exemplo, na Record, nos bastidores, não tinha como, porque muitos ali não são, como a gente conversou, não são cristãos, né, não Aham, tem essa consciência, poderiam até, então, nunca soube disso, tá, que tá acontecia ótimo. isso. Peraí, esse aqui eu já Mas só uma coisa, fiz. Adriane, mas eu sempre orava, né, pelas Amém. gravações, por Você, tudo. você já cobria todo mundo, na É, verdade, né? Você era a amém, cabeça que estava vindo na criação, e o Senhor te usava, abençoando a vida de todos ali, amém, mas é amém. verdade, né? Aqui tem, peraí, que esse aqui eu já fiz também. Deixa eu ver aqui. Tem muitas perguntas que eu já fui perguntando. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó. Vocês respondeu que está fazendo livro, mas perguntaram: você pretende fazer mais novelas? Olha só, se eu acho que se o anjo Gabriel descer na terra, o anjo Gabriel vem com uma mensagem. Muito Eis que te bom. digo. Não, eu acho assim, se tiver, se tiver, é que eu vou te contar uma coisa engraçada. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho traumatizada quando eu saí. Eu fiquei tão, eu tive a experiência mais maravilhosa do mundo escrevendo as novelas e foi incrível mesmo, tanto Aham, como eu dependia de Deus para fazer isso. Mas quando eu saí, assim, um dos motivos que eu saí foi porque eu precisava de um tempo para descansar, para ficar mais com meu marido, com a família, com meu filho.
E aí, quando eu saí, aconteceu uma coisa que eu sempre gostei muito de trabalhar. Aconteceu que eu fiquei, sabe quando você tira um ano sabático e eu gostei desse descanso? Aí depois Aham, para voltar, eu não queria mais, porque eu gostei tanto de ter um tempo para você sair, não se preocupar com nada, não fazer aham. nada, mas eu fiquei um Eu pouquinho sei. assim, entende? E aí eu foi difícil voltar, assim, a voltar num ritmo de trabalho. E o É ritmo que eu tô puxada. hoje nem se compara ao ritmo da novela. Então, assim, eu fico pensando, mas como é que será que vai ser de novo aquela correria toda? Mas é lógico, Aham. se tivesse um projeto, eu não tô fechada, né? Se tiver, eu não tô indo Sim. atrás, sabe, Adriane? Indo atrás, Aham. buscando isso, mas se tivesse uma proposta, alguma coisa interessante, eu estaria, acho que eu toparia, Deus sim, com falar no seu certeza. coração, você É, faria. isso, com Entendi. certeza. Muito bom. Agora a gente vai para um quadro que se chama assim, ó, resuma em poucas palavras. Tá. Então, eu quero saber de você sobre Bíblia. A palavra viva. Palavra de Deus, é Amém. Deus ali, o verbo. Amém. Novela. Hum, entretenimento, novela fala do ser humano. É difícil esse quadro. Amém. É verdade. Ministério. Escrever histórias, as histórias que Deus coloca no meu coração, para impactar as pessoas. Amém. Jesus. Ah, é o meu amado, é tudo para mim. Lindo. Salvação. Salvação é viver a eternidade com Jesus e desenvolvendo a salvação no dia a dia, né? Que isso eu fui aprender depois de muito tempo, que Deus nos salva, né? Ele vai lá, quando a gente, através do sacrifício de Jesus, ele nos salva, nos traz para o reino dele, reino da luz, mas a nossa salvação tem que continuar até ele voltar, né? A desenvolver a nossa salvação, de sermos Amém. transformados para ser cada vez mais parecidos com ele. É verdade. É um perigo, né? A gente achar que a gente falou, Jesus, eu te aceito, e achar que vai viver de qualquer maneira É, e que está tudo bem, né? exatamente, com certeza. Amém. Diariamente isso, né? Um dia melhor do que um dia mais avançando, é igual o Paulo fala, né? Correndo para o alvo. Então, Sim, continuar, prosseguir conhecendo a Deus um dia mais do que ontem, e sendo que mais parecido lindo. com Jesus, né? Muito bom. Ô, Vivian, eu queria agora que você liberasse uma palavra de bênção para os nossos ouvintes. Hum. Uma coisa que eu sempre me marcou muito, que foi uma palavra que Deus me deu, até quando eu estava nessa que eu te falei, né? Estou em oração de redirecionamento da carreira, tudo. Uma coisa que Deus falou muito comigo foi de Jeremias 29:11, que eu bem sei os planos que tenho a seu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Então, Deus, muitas vezes a gente tem os nossos planos, mas os planos de Deus são sempre os melhores, os maiores, e são planos perfeitos. E eu tenho entendido que muitas vezes nesse plano tem, às vezes, uns períodos de muita dificuldade, de muita adversidade, mas isso faz parte do plano. Então tem que confiar que aquilo é preciso para a gente ser preparado por ele, para ele poder depois lançar. Então é ficar firme mesmo, confiante, que Deus, ele é um Deus de impossível. E é muito lindo que ele fala, né, no final, o que ele quer realmente é aquilo que ele já colocou no nosso coração, ele quer nos dar, mas ele quer que a gente, quando ele nos der, quando a gente receber esse presente, o que ele tem para nós, que a gente esteja preparado para isso, né? Para fazer da forma como ele quer, que ele sabe o que é melhor. Então, todos Amém. aqueles que estiverem, né, passando por momentos de dúvidas, às vezes, se agarrar mesmo nessa promessa de que os planos de Deus são maiores do que o nosso, confiar mesmo e seguir em frente. E é outra coisa que eu, assim, que eu sempre falo para o meu filho, para mim mesma, é ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso, que onde você estiver, eu estarei contigo. Então, é isso, é viver para ele Amém. mesmo. É verdade. Recebemos toda palavra liberada. Foi muito. Amém. Vivian, Amém. foi maravilhoso. Assim, teve muitas perguntas aqui, sério, eu acho que eu recebi mais de 10. Eu selecionei algumas. Que E bom. assim, eu quero, primeiramente, eu vou agradecer ao portal Guia-me, que abriu esse espaço para a gente poder fazer o café com elas.
e que aqui nós derramamos palavras de Deus, né, através da vida das nossas convidadas, e tem Amém. sido maravilhoso. Então, agradeço muito o Portal Game, pastor Marcos, que é o diretor do portal, e que tem aberto este ambiente para a gente fluir da palavra de Deus. Agradeço também a InChurch, que é esse local onde nós fazemos a nossa gravação. A InChurch é uma empresa de desenvolvimento de aplicativo para igrejas, então agradeço muito aqui também ao Pedro, ao Sidney, que também abriu esse espaço para a gente. E muito obrigada a você também, Vivian, que foi muito legal, foram muitas curiosidades, muitas coisas que eu creio que, assim como eu tinha também, os nossos ouvintes têm aqui de curiosidade, você pôde trazer essa clareza aí para a gente. Mas a gente quer ver você na novela de novo, escrevendo mais. Tá ótimo, eu agradeço, fiquei muito feliz nossa conversa, né, de participar dessa entrevista. Eu quero continuar assim escrevendo. Eu queria até aproveitar, eu estou escrevendo atualmente, né, um podcast sobre os resumos do livro da Bíblia, é o Bible Plus. Legal. Que é muito especial. Começou como um documentário e virou meio docudrama, então às vezes eu escrevo a dramatização dos atores, então tem um pouquinho lá de dramaturgia também, e é eu só vi o no seu áudio, né? Instagram. São só historinhas que você escuta, então é assim, é um projeto muito bacana de dois empresários, o Paulo Franco e o Ricardo Blatchevich, tem a produção da 360, que é uma produtora de podcast, e o projeto é escrever realmente os 66 livros da Bíblia em 100 episódios. Então é uma forma de ouvir, são resumos da Bíblia com curiosidade, e é bem legal, que espero que as pessoas curtam, estão nas plataformas digitais, em todas as plataformas. Legal. E logo espero logo estar de volta com as histórias também Amém. de ficção. Você deixa suas redes sociais onde o pessoal quiser te achar para poder ouvir. Tá, no Instagram, que é Vivian de Oliveira Oficial, e basicamente isso. Eu tenho que me dedicar mais a isso, viu, Adriane? Não tem problema. Ô, Vivian, olha só, eu vou pedir também depois que você me enviar o seu endereço, porque a gente tem um presente para te enviar, que é essa caixinha aqui, ó. Ai, você que tá graça. vendo? Tô vendo, Tá? muito lindo. Olha, aqui é um agradecimento também, uma parceria. Eu vou abrir para você ver. Também uma parceria nossa da Bela Papelaria. E aqui dentro, o seu presente eu estou abrindo, tá? Mas depois eu vou fechar bonitinho. Por favor. Aí aqui tá, ó. Vidas, obrigada por participar do nosso podcast. Você vai receber um bloco de notas para você, sempre quando vier, você vai usar, vai lembrar da gente, vai orar pela gente também. E tá, você sabe que quem me conhece, meus amigos próximos, bloco e caneta. Então foi o presente perfeito, né? Que legal. Olha, os presentes que eu mais gosto: bloco, caneta, adesivinho, sabe esses papelzinhos assim, ó, para ficar assim, fazendo essas coisinhas, marcar tudo, post-it. E eu vivo com esses papeizinhos aí para ter ideias, para anotar, para marcar na minha Bíblia. Que legal. Então, a gente acertou. Ó, um agradecimento da Bela Papelaria também. Obrigada. Eu vou mandar aí para os Estados Unidos, Boca Raton, tá bom? Tá Daqui a pouco chega. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Não deixe de compartilhar, porque o que a gente recebeu aqui foi algo divino também. E que o Senhor continue te abençoando, te agraciando, te dando essa unção maravilhosa, essa capacidade, né, de você poder escrever, colocar ali em textos, tudo aquilo que você recebe de Deus. Então, muito, muito obrigada, que o Senhor continue te abençoando por toda a sua vida, sua casa também. Tá bom? Amém. Até a também. próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande beijo. Fiquei muito feliz. Tchau, tchau. Beijo.